Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É... Queria estar pedindo para os irmãos estar abrindo a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, no seu verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Glória a Deus. Irmãos, nesses dois versículos aqui, a Bíblia vai nos falar da história de Jacó e Esaú, né? E vai nos alertar que a gente não troque as nossas coisas de Deus, as coisas que Deus colocou na nossa vida, por coisas fúteis. Só que eu dei uma lida também, eu fui mais a fundo e Deus falou muito no meu coração, né? E lá em Gênesis capítulo 25, a Bíblia fala que Esaú ele foi para uma caçada. E nessa caçada, quando ele vem retornar, ele tá no capítulo, a partir do versículo 27. Quando ele retorna, ele retorna com fome dessa caminhada que ele foi fazer. E aqui a Bíblia vai falar no capítulo 25 que Esaú, ele foi o primeiro filho e que desde o seu nascimento Jacó já brigava com ele. Jacó já nasceu agarrado no seu calcanhar. E aqui no versículo 27 vai falar assim a palavra do Senhor: Cresceram os meninos, Esaú, perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. O 28 diz assim: Isaque amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E nesse versículo, irmãos, aqui vai falar que Esaú e Jacó eram filhos de Isaque, que eram netos de Abraão, e eles eram participantes de uma grande promessa que Deus tinha feito a Abraão, que Deus abençoaria o povo e que seria uma geração bendita por onde passar e seria abençoado e seus descendentes seriam mais numerosos que as areias do mar. Peço perdão para os irmãos que meu celular está descarregando. E, e que seria maior do que as areias do mar, né? Só que o que eu achei interessante é que a Bíblia vai falar que Isaac amava Esaú. Quer dizer o que? Que o pai amava o seu filho. Isaac ele tinha um amor, um carinho muito grande por Esaú. E eu creio que onde Esaú passava, quem sabe não ia ser dele que iriam falar, olha, esse é Esaú, filho de Isaac. O mesmo Deus do pai dele vai ser com ele. As mesmas coisas que o pai dele conquistou, como o pai dele foi próspero. No momento de necessidade, Deus abasteceu o celeiro, Deus transbordou um poço onde não havia mais, onde era impossível, Deus encheu de água, entendeu? Deus proveu. Esaú, ele ia ser participante disso, mas por ele estar cansado, fadigado, e a oferta do seu irmão ser tão tentadora, ele quis trocar aquilo que era mais precioso para ele. Ele quis trocar por um prato de lentilha. Ele não se lembrou que o pai dele o amava, que toda vez que o pai dele via ele caçando, o pai dele se enchia de amor.
Toda vez que ele voltava, o pai dele se enchia de amor. E Isaac ansiava pelo tempo em que ele iria abençoar Esaú. Aqui no capítulo 27, vai falar que Isaac já estava velho e ele quer abençoar, ele quer que o que está na vida dele, que assim como Deus foi na vida dele, ele quer passar isso pro filho dele. Que por todo lugar onde o filho dele andar, ele será bendito de Deus. Todos aqueles que amaldiçoarem Esaú estariam sendo amaldiçoados por Deus. Só que Esaú tinha trocado isso. E aqui no capítulo 27, a Bíblia vai falar que a mãe de Jacó, ela ouve que Isaac queria abençoar Esaú, e ela avisa Jacó. Esaú sai para caçar novamente. E aqui, Rebeca, ela vai falar: Jacó, pega um carneiro, mata, faz um guisado pro seu pai. Pega a roupa de Esaú para você ficar com o cheiro dele. E você amarra a pele de um animal no seu braço para parecer que você é Esaú mesmo. E quando Jacó se apresenta a Isaac, Isaac pergunta: quem é você? E Jacó fala: sou Esaú. E Isaac, ele abençoa Jacó, ele prova do guisado, ele abraça, ele cheira o filho. E Jacó já estava cheirando de uma maneira diferenciada, ele já tinha o cheiro do primogênito, ele já estava usando as roupas do primogênito, mesmo ele tendo nascido em segundo lugar. Logo depois que Jacó ele sai da sala, Esaú entra e Isaac pergunta: quem é você? E Esaú fala: eu sou Esaú. Só que Isaac fala assim: eu acabei de abençoar o meu filho. Eu acabei de dar todas as bênçãos que eu tinha, tudo aquilo que era por direito dele. E eu acabei de abençoar ele. E aí Esaú explica para o pai dele que era ele mesmo. E fala que Jacó era um trapaceiro, como ele tinha vendido a primogenitura dele, comprado a primogenitura por um prato de lentilha. Ele tinha enganado Isaac também. E aí Isaac ele entende que a bênção ela não pode voltar para trás, ele já tinha abençoado. E aí Esaú ele passa a odiar o seu irmão Jacó. O que eu acho interessante, irmãos, nessa passagem, desculpa se ficou muito longo, é que Esaú ele nasceu com um propósito lindo nessa terra. Só que desde os tempos que ele estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha previsto que o menor ele procederia ao maior, que o maior serviria ao menor. Só que Esaú ele nasceu para ser o primeiro filho de Isaac, aquele que ia herdar tudo, as bênçãos do Senhor, aquele que levaria o nome da sua família à frente. Só que ele trocou isso. A primeiro momento ele desprezou por algo tão terreno que era um prato. E ele passa um tempo e o pai dele vai abençoar ele, ele quer ser abençoado. Só que ele não sente nada. Ele não sente mais nada, porque ele estava trocando as coisas do pai dele, que amava ele, por coisas dessa terra. E ele estava começando a odiar. Ele estava começando a odiar, porque quando a gente começa a ficar profano, a gente começa a voltar a odiar, a gente começa a se afastar de Deus, porque Deus é amor. E se passam muitos anos, Esaú tem terras, e Jacó ele tem que sair fugido, porque senão o seu irmão ia matá-lo. Só que Esaú ele nasceu com o propósito de, quem sabe ele poderia ser um herói, mas acabou se tornando uma pessoa amarga.
Deus, ele tinha um propósito na vida dele, mas ele trocou o propósito de Deus e acabou virando uma pessoa amarga, que guardava coisas do passado e começou a odiar, mas foi ele que não valorizou os planos e os projetos de Deus na vida dele. Já o seu irmão já nasceu querendo lutar pelo aquilo. E seu irmão passa por várias coisas, várias provações. Jacó passa e Esaú fica lá. Quem sabe a vida de Jacó não foi mais difícil. Mas Jacó tinha algo que o seu irmão não tinha para suportar todas essas coisas. Jacó esperou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Mas o Senhor renovou as forças dele. Nesse tempo que Jacó ficou fora, a Bíblia não fala que Esaú prosperou. A Bíblia não fala que Esaú cresceu. A Bíblia só fala que Esaú tinha um exército de 400 homens. Enquanto Jacó, ele lutava pelo amor, ele lutava para ser feliz, Esaú, ele só conseguia remoer toda aquela mágoa que ele tinha do seu irmão. Ele só conseguia pensar em guerra. Ele só conseguia viver da espada. Ele só conseguia... Ele estava virando um opressor. E quando passa muito tempo, aqui no capítulo 33, Jacó ele passa por várias situações. E Deus fala para ele, Jacó, volta para tua parentela. Volta para o teu lar, volta para tua casa. E, e ele tava... E ele tava com medo de Esaú, mas, mas Deus ele confirma que Jacó tinha que voltar. Jacó, quando ele chega naquele lugar, ele já chega para mostrar para o irmão dele uma grande diferença. Que ele tinha conhecido a Deus, que Deus ele tinha suprido todas as coisas dele, mas que ele não estaria levando mais para ser o primeiro. Ele queria ser o último dessa vez. Ele já não queria ser o primogênito, ele queria ser o servo. Ele fala, ei, fala para Esaú, meu senhor, que eu tô vindo para servir. Eu não tô indo para ser o maior, porque Jacó tinha tido um encontro maravilhoso com Deus. E aquilo mudou tudo na vida de Jacó. Jacó ele começou, depois do encontro que ele teve com Deus, ele valorizou cada minuto daquele encontro, daquela luta de quando feriram a coxa dele, ele entendeu que ele tinha que andar diferente. Ele entendeu que ele não podia mais querer estar acima das outras pessoas. Ele não podia mais ludibriar, ele não podia mais enganar, mas que ele tinha que estar naquela terra para baixar a cabeça e servir. E quando Jacó ouve essa mensagem, quando Esaú ouve essa mensagem, eu creio que ele escuta diferente. Não parece o irmão dele mais que está falando. Parece outra pessoa. Jacó, desde que nasceu, ele queria estar maior do que eu. Como assim ele agora está humilde? O que que aconteceu? Quem sabe Esaú não lembrou de novo de como era ter Deus na vida dele. Jacó, tinha a primogenitura em suas mãos. Ele estava sendo fugido sim, mas ele tinha Deus ao seu lado. Mas na cabeça dele, ele não se importava de servir. Ele não se importava em abaixar a cabeça e ser humilde. Ele tinha mudado.
E Esaú, ele olha para aquilo e creio eu que ele não entende. A Bíblia não menciona, mas creio eu que ele não entende. E o Senhor, ele falou comigo no meu coração que Esaú podia estar cercado de 400 homens, mas o homem mais importante que podia estar ao lado dele, ele trocou por lentilha, trocou por coisas dessa terra. Quem sabe nessa atitude do irmão dele, ele olhou e ele entendeu. Ele lembrou das lágrimas que ele teve quando seu pai não podia o abençoar porque ele já tinha abençoado o irmão mais novo. E ele sentiu aquela dor. Ele olhou para os 400 homens e entendeu que estava faltando alguém. Estava faltando alguém na vida dele. E quando ele entende isso, ele volta e ele já não quer mais matar o irmão dele. Mas sim, ele vem e abraça o irmão dele. Irmãos, o que Deus falou comigo nessa passagem é aquilo que Jesus já pregou na terra, que você pode ganhar o mundo todo, mas se perder a sua alma, de que vai adiantar? Todas as pessoas podem estar ao seu redor, mas se Jesus não estiver na casa, em vão vigia o sentinela. Esse capítulo foi muito forte, Deus falou comigo, porque eu queria entender por que Esaú foi profano. E você acompanhar o sofrimento desse rapaz, depois de perder algo tão grande, que era a presença de Deus na vida dele, é algo que eu não quero sentir. É algo que eu não quero sentir. E você vê ele olhando pro irmão dele, alguém que é um trapaceiro, que era um enganador. Você vê ele com uma família constituída, uma família linda, com as mulheres lindas, com 11 filhos maravilhosos, com uma filha maravilhosa, todos com saúde, atravessando uma viagem e Deus não permitiu nada acontecer com eles, cheio de coisas, cheio de gado, de abastança e Deus dando mantimento para eles. E Esaú olha aquela situação impossível que Jacó estava vendo e fala: ó, Jacó, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é um abraço teu. Mas acompanhar o sofrimento desse rapaz me fez perceber e me fez não querer passar pelo que ele passou. O Senhor falou muito comigo nessa passagem. Falamos muito de Esaú nessa passagem. E pouco de Jacó, mas no pouco que a gente fala de Jacó, a gente já entende que o pouco com Deus é muito. E como Deus foi na vida dele, já é algo que a gente tem que almejar. Porque a gente já nasceu desde o ventre da nossa mãe para lutar nessa terra. E não para deixar a presença dele embora. E é isso que Deus fala comigo, irmãos. E que Deus possa abençoar vocês. E que nós venhamos nessa vida se voltar para os projetos de Deus. Que a Bíblia fala que mais vale um dia nos seus atrios do que 1000 anos sem te conhecer. E é muito ruim, irmãos, ficar um dia sem sentir a presença de Deus. Eu oro para que os irmãos possam sentir a presença do Senhor Jesus todos os dias. Que em nome de Jesus Deus possa estar na casa de vocês, livrando de todo mal, repreendendo todo laço, todo embaraço, quebrando toda má conduta. Mas que Deus possa abençoar vocês e que através dessa oração Deus possa chegar na família de cada um de vocês, dando livramento para que um Esaú não perca a salvação e confirmando a salvação de um Jacó que outrora estava perdido e se convertendo através do encontro verdadeiro com Jesus. Que cada um da nossa família possa se encontrar com Deus como Jacó se encontrou, face a face.
E que cada um deles seja mudado. E que nós também venhamos ser mudados a cada dia que se passa. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.